No nosso vídeo anterior, o foco foi nas ferrovias russas, um dos maiores e mais complexos sistemas ferroviários do mundo. Desta vez, continuamos na Rússia, mas com foco em sua capital, Moscou. Aqui, um dos projetos ferroviários urbanos mais ambiciosos da Europa vem tomando forma nos últimos anos. Os diâmetros centrais de Moscou, ou simplesmente diâmetros centrais de Moscou. Moscou é uma cidade com mais de 13 milhões de habitantes e abriga um dos sistemas de metrô mais movimentados do mundo. Apesar de sua escala impressionante e ampla cobertura, a cidade enfrentou durante décadas uma grave congestão, tanto no metrô quanto nas ruas. Ao mesmo tempo, as linhas ferroviárias suburbanas transportavam milhões de passageiros diariamente, mas seu papel dentro da rede geral de transporte público permanecia bastante limitado. A inauguração do Círculo Central de Moscou em 2016 marcou um grande passo para melhorar a conectividade urbana. Com 54 quilômetros de extensão e 31 estações, a linha oferece trens que atingem velocidades de até 110 km por hora e é alimentada por um sistema de eletrificação aérea de corrente contínua de 3 kV. O Círculo Central de Moscou criou uma rota circular, facilitando as transferências entre linhas ferroviárias, suburbanas e metrô. Com essa ideia, os diâmetros centrais de Moscou foram criados para ligar diretamente as linhas suburbanas com operação contínua. Isso os transformou em um sistema muito mais próximo do Réseau Express regional em Paris ou das redes S-Bahn em Berlim, Munique e Viena. Já exploramos esses sistemas em nosso canal, então não deixe de conferir esses vídeos também. A ideia de conectar as ferrovias suburbanas de Moscou em linhas de passagem remonta ao início do século XX, quando o engenheiro Alexander Schmitz propôs esse projeto pela primeira vez. No entanto, a visão dele logo foi ofuscada pelo foco da cidade no desenvolvimento dos bondes e do metrô. Nos anos 1930, o engenheiro Nikolai Trugaikin retomou o conceito sugerindo trens profundos para a cidade e subúrbios. Seus planos incluíam até centros integrados e sistemas de tarifa unificada, mas o projeto foi abandonado e o próprio Trugaikin tragicamente pereceu durante as repressões de 1938. A ideia ressurgiu no Plano Geral de Moscou de 1971, que previa conexões ferroviárias diametrais. Na prática, isso só foi parcialmente realizado através da linha de conexão Alexeyevskaya, enquanto uma implementação mais ampla foi adiada por décadas devido a desafios técnicos e organizacionais. Finalmente, com novos planos diretores, nas décadas de 2000 e 2010, o conceito foi revivido em uma forma modernizada. Esse esforço culminou no lançamento do Diâmetros Centrais de Moscou em 2019, um sistema que continua a se expandir com novas infraestruturas e iniciativas públicas voltadas para melhorar o conforto, a eficiência e a conectividade. A versão moderna do projeto Diâmetros Centrais de Moscou começou a tomar forma em 2017, quando as autoridades de Moscou, os caminhos de ferro russos e o Ministério dos Transportes anunciaram conjuntamente planos para criar novas rotas ferroviárias de passagem. Mais tarde naquele ano, a ideia foi oficialmente apresentada ao presidente Vladimir Putin, pelo prefeito Sergei Sobyanin e pelo presidente dos caminhos de ferro russos, Oleg Belozerov, sendo declarada uma prioridade nacional para o Centro de Transporte de Moscou. No final de 2017, um cronograma formal para a primeira etapa do projeto foi assinado, abrindo caminho para 5 rotas diametrais que conectarão 10 dos 11 destinos do Centro Ferroviário de Moscou, exceto Kazan. As 2 primeiras linhas foram inauguradas em novembro de 2019, seguidas por mais 2 em 2023, enquanto o trabalho de projeto da 5ª rota ainda está em andamento. Segundo autoridades locais, a construção dos diâmetros centrais de Moscou custa cerca de 600 bilhões de rublos, ou 6 bilhões de dólares. Foram construídas ou renovadas
63 estações, incluindo polos importantes como Zelenograd, Kryukovo, cidade de Moscou e praça das 3 estações. Foram realizados extensos trabalhos de infraestrutura. Dezenas de quilômetros de subleito de trilhos foram preparados. Pontes, viadutos e passarelas foram construídos. A rede de catenária foi expandida e novas subestações de tração foram instaladas. Sistemas digitais de controle de tráfego ferroviário nacionais foram instalados em 24 estações para garantir segurança e confiabilidade do tráfego. O comprimento total dessas linhas é de aproximadamente 303 quilômetros e elas contam, ao todo, com 137 estações. O sistema opera na bitola padrão russa de 1520 milímetros e é totalmente eletrificado, utilizando um sistema de alimentação aérea de corrente contínua de 3 kV. A rede é projetada para lidar com um grande volume de passageiros, contando com sistemas modernos de sinalização, incluindo o sistema russo moderno de controle automático de trens KLUB, além de intervalos frequentes entre os trens. As plataformas são adaptadas para embarque em nível, garantindo uma troca de passageiros rápida e segura. O material rodante da rede inclui trens e-Volga nas versões 10, 20, 30 e 40 unidades elétricas múltiplas, 2D e elétricas múltiplas, 2DM, além dos trens Lestochka e Aeroexpress Stadler, de 2 andares. A rota diâmetros centrais de Moscou, também conhecida como diâmetro Belorusko-Savilovsky, conecta Odinsovo e Lobnya, em uma distância de 52 quilômetros. A linha conta com 25 paradas, incluindo 8 pontos de transferência para o metrô de Cidade de Campinas e outras linhas ferroviárias, com planos de adicionar mais 3 paradas e transferências no futuro. O serviço na linha começou em 21 de novembro de 2019 e atualmente opera com 77 composições de trem, incluindo 9 unidades e-Volga 20, 9 trens Aeroexpress de 2 andares e 59 trens convencionais elétricas múltiplas, 2BD. Os trens circulam em intervalos regulares de cerca de 30 minutos com 40 pares, percorrendo todo o trajeto diariamente. O tempo de viagem é 1H28 Minai. A parada para transferências ou troca de equipe é de 10 minutos em Odinsovo e 25 minutos em Lobnya. Incluindo essas paradas terminais, uma viagem completa de ida e volta leva 3 horas e 30 minutos, com 7 trens operando simultaneamente em toda a rota. Nos fins de semana, alguns trens são temporariamente cancelados, o que pode aumentar os intervalos entre os serviços diretos. A rota também conta com trens Aeroexpress nos trechos compartilhados, oferecendo serviço frequente e coordenado aos passageiros. A rota Diâmetros Centrais de Moscou, 2 também conhecida como Diâmetro Kursk-Krirsky, vai de Nakabino a Podolsky, em uma distância de 80 quilômetros, com um tempo de viagem de cerca de 2 horas. A linha tem 37 estações, incluindo 12 pontos de transferência com metrô de Cidade de Campinas ou outras linhas ferroviárias. A rota foi oficialmente inaugurada em 21 de novembro de 2019 e é atendida por 87 trens, incluindo 6 unidades e-Volga 20, 24 trens, e-Volga 10 e 57 trens, EP2D. Os trens operam em intervalos de 12 minutos, com 100 pares de trens elétricos circulando diariamente. Os tempos de viagem incluem paradas de 9 minutos em Nakabino e 13 minutos em Podolsky, possibilitando completar o circuito em 4 horas e 24 minutos. Com 22 trens operando simultaneamente, as reduções de serviço nos finais de semana ocasionalmente aumentam os intervalos entre os trens diretos. A rota Diâmetros Centrais de Moscou, 3 inaugurada em 17 de agosto de 2023, vai de Zelenograd até Hipodrom e faz parte do diâmetro Leningradsko-Kazansky. Ela tem 85 quilômetros e a viagem dura cerca de 1 hora e 40 minutos.
A linha tem 39 estações, sendo 12 com conexão ao metrô, Círculo Central de Moscou e outras ferrovias. Um total de 52 trens operam na rota, com 10 minutos durante os horários de pico e um mínimo de 5 minutos quando outros serviços são considerados. A frota que atende essa linha inclui 13 trens e Valga, 40, 19 trens e Volga, 30, 39 trens Lastochka e 51 trens EP2, proporcionando um serviço frequente e confiável ao longo do corredor. A rota diâmetros centrais de Moscou, 4 também conhecida como diâmetro Kalurshko-Nizhny Novgorod, foi inaugurada em 9 de setembro de 2023. Com 86 quilômetros, é o mais longo dos diâmetros e tem 36 estações. Das estações existentes, 15 oferecem conexões de transferência para o metrô de Cidade de Campinas ou outras linhas ferroviárias. O tempo total de viagem na linha é de cerca de 2 horas 17 minutos, com trens circulando a cada 5 a 7 minutos nos horários de pico. A linha é operada por uma frota de 112 trens, incluindo 30 unidades, Volga, 40 e 80 e 2 trens das séries EP2, D e EP2, DM. Curiosamente, na época da inauguração, a diâmetros centrais de Moscou, 4 era o único diâmetro não atendido pelos trens e-Volga, contando apenas com os modelos elétricas múltiplas, 2D e elétricas múltiplas, 2DM. A demanda de passageiros tem sido forte desde o início, com cerca de 2 milhões de viagens registradas nos primeiros 10 dias e uma média diária de mais de 220 mil passageiros. Os primeiros meses de operação tiveram problemas técnicos, atrasos e superlotação, principalmente no inverno, gerando muita atenção pública e críticas. A rota diâmetros centrais de Moscou, 5 também conhecida como diâmetro Yaroslavsko-Paveletsky, deverá operar provisoriamente de Pushkino a Domodedovo, seguindo as direções Yaroslavskoye e Paveletsky da Ferrovia de Moscou. No entanto, o trabalho de pré-projeto ainda está em andamento e a localização exata da rota entre Moscou, Irim e Derbenevskaya ainda não foi determinada. Em 2025, o diâmetros centrais de Moscou transportou mais de 400 milhões de passageiros em todas as 4 linhas, com uma média diária de pouco menos de 11 milhões e um recorde diário de cerca de 15 milhões. Isso ressalta o papel essencial do diâmetros centrais de Moscou no transporte urbano de Moscou, oferecendo uma maneira eficiente de se deslocar entre os subúrbios e o centro da cidade, ao mesmo tempo em que ajuda a aliviar a lotação do metrô. A viagem no diâmetros centrais de Moscou é organizada em 3 zonas tarifárias: central, suburbana e de longa distância. A zona central cobre Moscou, com tarifas no nível do metrô e transferências gratuitas para o metrô e o metrô de Cidade de Campinas, usando o cartão Troika. A zona suburbana abrange viagens entre Moscou e estações regionais próximas, enquanto a de longa distância cobre viagens de estações fora dos limites do diâmetros centrais de Moscou. Desde 2024, passes de trens suburbanos podem ser combinados com passes ilimitados do diâmetros centrais de Moscou. Para viagens sem interrupções, Moscou oferece o FacePay, que permite vincular selfie, cartão bancário e Troika pelo app do metrô. Câmeras nas catracas comparam dados biométricos criptografados para liberar acesso. Até abril de 2024, mais de 100 milhões de viagens já haviam sido realizadas usando o FacePay, com cerca de 1.500 catracas em funcionamento e mais sendo adicionadas estação por estação. Chegamos ao final do vídeo. Como pode ver, em poucos anos os diâmetros centrais de Moscou mudaram como milhões se deslocam pela capital e seus subúrbios, combinando a velocidade dos trens com a conveniência do metrô. Com novas expansões planejadas, o sistema está prestes a se tornar uma parte ainda mais vital do cotidiano em Moscou.
É claro que o desenvolvimento do sistema diâmetros centrais de Moscou não ocorreu sem desafios, incluindo pressões econômicas e a situação geopolítica em constante mudança. E continuaremos acompanhando como esses desenvolvimentos vão progredir. Se gostou do vídeo e quer saber mais sobre sistemas ferroviários urbanos pelo mundo, curta, compartilhe e inscreva-se no Railways Explained. E se você quiser apoiar nosso trabalho diretamente, considere conferir nosso e-book no link abaixo.